Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Nova Guia, que procura instigá-lo semanalmente a abrir uma guia ou aba do seu navegador e ampliar seu repertório de pesquisa. Hoje apresentamos o fundo do Arquivo Nacional, que é um órgão público brasileiro subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e responsável pela gestão, preservação e difusão de documentos da administração pública federal. É importante, então, considerar que o Arquivo Nacional, além de ser um grande fundo arquivístico, ele é responsável pela gestão de documentos e pela manutenção do Conselho Nacional de Arquivos. A gestão de documentos é basicamente, assim, muito rapidamente, a, a grande guia e a fonte de orientações técnicas para a área de documentação, dando balizas e diretrizes para que todos os órgãos federais, mas não só órgãos de guarda, tenham aqui um padrão. Então, eles oferecem orientações técnicas, capacitação e treinamento e também uma legislação específica sobre como os documentos devem ser geridos. O Arquivo Nacional, ele, além de ser responsável por esse grande fornecimento de diretrizes para a gestão pública, ele oferece uma série de publicações que são elaboradas pelos seus profissionais, que incluem uma revista chamada Revista Acervo, mas também a revista Recine, publicação de normas técnicas, de conservação preventiva em bibliotecas e arquivos e também do programa Memórias Reveladas. Entre os instrumentos de pesquisa, por exemplo, que é uma das publicações do arquivo que a gente poderia sublinhar, podemos encontrar documentos e instrumentos de catalogação de textos e imagens da Academia Brasileira de Letras, da Administração da Floresta da Tijuca, do Fundo Apolônio de Carvalho, da coleção Moacir Domingues, de coleções sobre privilégios industriais, enfim, uma série de instrumentos, como vocês podem ver aqui por essa lista, que não é nada pequena. Além disso, nós temos aqui algumas ferramentas de consulta aos acervos e é interessante destacar que a própria equipe, né, do arquivo nos mostra quais são os acervos mais consultados, nos fornecem aqui informações sobre os acervos que estão interditados para pesquisa física e por quê, e uma série de tutoriais que são bem mais completos do que essa breve apresentação que eu faço aqui no Nova Guia. Um dos fundos muito consultados é o de entrada de estrangeiros, porque o Arquivo Nacional ele possui milhares de documentos sobre estrangeiros no Brasil e eles são muito utilizados para pesquisas genealógicas, solicitação de cidadania de outros países, enfim. E aqui a gente consegue ver quais são os portos e as datas limites aos quais os documentos se referem. Vejam que, por exemplo, se a gente for pensar no Porto de Santos, o número de documentos é bem recuado e sempre vai ter aqui um textinho explicando para a gente a organização do fundo. Além do fundo de entrada de estrangeiros, um outro acervo que é bastante consultado é o Registro Civil da cidade do Rio de Janeiro, porque eles têm sob sua guarda os livros talões de assentamentos de nascimentos, casamentos e óbitos registrados nas diferentes pretorias e circunscrições da cidade do Rio de Janeiro de 29 a 61. E aqui indicam onde você pode encontrar o que não estiver aqui na base. Bom, mas como é que a gente procura, né? A gente vai usar o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, o CIAM, que vai ter fundos e coleções que podem ser pesquisados em pesquisa livre, em pesquisa avançada, em pesquisa multinível e em pesquisa digital, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, um exemplo da pesquisa digital, então, quando você entra no CIAM, é preciso fazer um registro rapidinho para você poder consultar e aqui você pode selecionar se você vai fazer pesquisa livre, avançada, multinível, digital, vai ver os instrumentos de pesquisa, ou se você vai procurar direto na memória da administração pública, se esse for o seu tema de pesquisa. Mas aqui a gente vai fazer uma pesquisa digital e eu fiz uma simulação com o termo Getúlio Vargas. Você pode escolher os fundos.
específicos aqui entre todos os fundos disponíveis, ou então deixar em branco e fazer uma busca geral. Lembrando que sempre, quanto mais específica a sua busca, mais específicos são os resultados. Aqui a gente clica num documento só para vocês terem uma noção. Ele não se refere necessariamente à nossa busca, a Getúlio Vargas, ou presidente. E aqui a gente chega a um documento, por exemplo, de 1974, e aí, de novo, refinando a busca, você vai ter resultados mais específicos. Só para mostrar para vocês como é que são os resultados. Além disso, além da busca pelo CIAM, você pode explorar as bases de dados, que incluem bases do acervo judiciário, da entrada de estrangeiros, como eu já havia mencionado, a base de dados da família Ferrez, que contém essas informações sobre o acervo documental de cerca de 40 mil itens, que foi doado pela família e inclui arquivos pessoais. O programa Memórias Reveladas, que vai pensar sobretudo no período de repressão política de 64 a 85, então é um programa para quem estuda a ditadura militar. Também tem um acervo, né, uma base específica sobre a movimentação de portugueses no Brasil entre 1808 e 1842, a história da Holanda e dos holandeses no Brasil, todo o ofício notarial da cidade do Rio de Janeiro, processos do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça e toda a base da SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, também está aqui. Esse é mais um fundo interessante para quem quer explorar os caminhos e as possibilidades de pesquisa em história do Brasil, sobretudo.